realmente, mas é muito complicado de tirar. Eu não sei se você se recorda, mas acho que foi em 2022, a Fly, que é uma ex-participante do BBB, foi até no Fantástico falar sobre o implante dela. Deu muita espinha, assim. Não sei se você acompanhou. Sim. Será que foi um mau uso? Às vezes fez os exames, o médico que colocou não fez os exames corretamente. Existe esses casos de efeitos colaterais tão graves, porque o dela, assim, o rosto não tinha, aqui, ó, não tinha espaço para pele, era só espinha, só acne. Foi provavelmente no caso dela, a dose indicada foi em excesso ou ela nem tinha indicação de utilizar aquele Hum. hormônio como, por exemplo, a gestrinona. Porque, eles podem dar efeitos colaterais, as principais causas do efeito colateral não é nem devido ao uso próprio do hormônio. A testosterona em si não causa, queda de cabelo, não causa acne, é somente se o nosso corpo transformar essa testosterona em um outro hormônio que chama DHT, que é o dihidrotestosterona. Como é que a gente controla o efeito colateral? Exatamente. Se a gente faz uma reposição hormonal, a gente tem que controlar a formação desse hormônio DHT e a gente consegue evitar esses efeitos colaterais na paciente, se a gente controlar isso, e por isso também a gente tenta sempre utilizar a menor dose para tratar o problema que a paciente tem. E aí, por exemplo, quando é uma paciente que tem uma endometriose grave, ela, por mais que às vezes ela possa ter algum problema desse de espinha, a paciente ela melhora tanto a questão da endometriose, que a mulher que tem sabe como que sofre, que a paciente até tolera um pouco desses efeitos colaterais. E aí você faz os ajustes. Existem medicações para controlar enquanto o paciente está fazendo uso, isso é relativamente fácil controlar esses efeitos Uhum. colaterais. E a próxima vez que o paciente realmente for refazer o implante, a gente reduz a dose do paciente. Mas normalmente esses casos assim é o paciente que não tem uma alimentação correta, que não fazem atividade física, que é um paciente inflamado que tem espinha. Aquela pessoa que faz exercício físico, que come da forma correta, que não está inflamado, dificilmente tem esses efeitos colaterais. Quando um paciente chega para o senhor e fala: quero colocar o implante, você coloca para ele algumas condições, como por exemplo essa que eu nem sabia. Se você não fizer atividade física, a consequência pode ser acne e outras coisas. Sim, eu sempre explico para o paciente, primeiro que a gente tem que indicação, ver se o paciente tem indicação ou não de utilizar. A gente não pode utilizar hormônio no Brasil para fins estéticos, Uhum, mas eu utilizo muito os implantes hormonais associado, por exemplo, com o Monjaro, porque eu consigo realmente evitar que o paciente perca massa magra, consigo aumentar a queima de gordura do paciente, e aí isso favorece muito evitar o efeito sanfona do uhum. paciente. Mas eu explico para o paciente, a testosterona, ela não vai nem engordar nem emagrecer sozinha, vai ser de acordo com a sua dieta, de acordo com o seu estilo de vida. Se você usa a testosterona e está comendo mais, você vai ganhar mais massa magra. Se você consegue, fazer uma dieta com restrição calórica, você vai perder mais gordura. Então isso, todos os efeitos colaterais, todas as coisas possíveis que pode acontecer, eu passo tudo para o paciente, e aí a gente fazendo um ajuste, alinhando expectativa, realmente indicação, o tratamento normalmente é muito eficaz e os pacientes gostam bastante. Doutor, nessa vida corrida, né, que o brasileiro leva, trânsito, ônibus, né, o cara tá no metrô, o cara tem 2 empregos, o cara chega em casa, tem o filho para cuidar, né, a mulher a mesma coisa, que é uma leoa, uma guerreira. É difícil arrumar tempo para treinar. Não é desculpa não, né? No meu caso é É desculpa. No safadeza meu mesmo. caso é safadeza, porque eu tenho uma rotina que daria muito bem para acordar um pouquinho mais cedo e ir lá e fazer o meu exercício. Mas para o pessoal que realmente tem aquela agenda caótica, né, com tantos e tantos compromissos. O que você considera um cara que realmente está aí praticando atividade física? Quantas vezes por semana, diante dessa rotina turbulenta que eu tô trazendo aqui para você? Mais ou menos quantas vezes por semana e quanto tempo de treino? Pela Organização Mundial de Saúde, uma pessoa deixa de ser sedentária quando pratica pelo menos 50 minutos de exercício 5 vezes na semana. 5 vezes. Você deixa de ser sedentário. A partir de 3 vezes, você é considerado como sedentário leve. O exercício físico, a grande questão é que se a gente for deixar para o horário que sobra, você nunca vai ter tempo para fazer. Então, o que muitas vezes a gente entender que o exercício físico, ele não é um auxiliar do tratamento para perda de peso, ele não é um auxiliar do tratamento da hipertensão. Se você for pegar o consenso brasileiro de hipertensão, de diabetes, exercício físico é o primeiro tratamento. Ele é o É o principal. principal de tudo. O exercício físico e alimentação é a primeira coisa que tem que fazer. Se a gente não criar essa cultura e essa consciência que o exercício físico ele faz parte do tratamento e deixar só para o horário que sobra, você não vai fazer nunca. O que a gente realmente tem que fazer é se organizar, entender, tentar colocar dentro da rotina de forma possível.
Hoje, por exemplo, eu sabia que o meu dia ia ser muito corrido e ia até tarde. Eu fui na academia às 7 da manhã. Quando eu consigo, quando eu não tenho, por exemplo, atendimento até muito tarde, eu deixo para ir na academia à noite, mas eu me programo antes. Se eu não me programar, eu me embanano todo e eu não treino também. E já aconteceu de ficar mais de um mês, 2 meses sem treinar por conta de trabalho, e é fácil a gente perder esse time, perder essa organização. Por isso que é importante a gente sempre ter esse acompanhamento, sempre estar falando sobre isso também. Aliás, a questão corporal é uma das questões mais ingratas que existem, né? Você pode treinar 5 anos, ficou 2 meses ali comendo igual um porco, Tchau. você já vai Sim. perdendo absolutamente todo o trabalho. Leque, coloca pra gente aí as perguntas do chat, por favor. Inclusive, gente, você que está assistindo a nossa live, não esqueça de seguir o nosso canal, ativar o sininho, compartilhar a live, dar joinha, manda no grupo da família, dos amigos, porque todos os dias, às 12 horas, a gente tem uma live para falar do mundo das celebridades do Brasil e do mundo. E às 16 horas, a gente sempre traz um convidado VIP aqui para vocês. Isso aí. Cadê, Leque? Cardiopatas. Denise, boa tarde. Débora Palma, boa tarde. Débora Palma, cardiopatas. Tô conseguindo enxergar nada. Pós-infartados e insuficiência Como cardíaca. pós-infartados e cardiopatas, como pós-infartados e insuficiência cardíaca, podem receber o medicamento? Podem sim, é óbvio que todo paciente que tem comorbidades graves precisam de um acompanhamento melhor ainda. Mas, gente, obesidade, por que o Ozempic e o Mounjaro ele é tão eficiente? Porque quando você trata a obesidade, você trata praticamente todas as doenças. E aí a gente emagreceu o paciente cardiopata, você melhora o funcionamento cardíaco, você melhora a saúde de forma geral desse paciente. Então ele pode sim, e normalmente deve receber. Até, inclusive, nos países como a Europa, como a Inglaterra, que eles dão essa medicação para a população, eles dão para o grupo de risco, pacientes que são diabéticos, pacientes que são cardiopatas, porque a gente sabe que se você emagrecer